A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, você que é do Manhã com o Evangelho, você meu amigo, minha amiga, o Senhor te abençoe no dia de hoje. Seja muito bem-vindo a mais um Manhã com o Evangelho, nesse santo dia chamado quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. Quarta-feira a igreja dedica à Santíssima Trindade, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está aqui ao vivo conosco, você que está chegando, você que vai assistir esse evangelho ao decorrer do dia, seja a bênção do Senhor sobre você em nome de Jesus. Amém? Irmã Raquel Félix, Deus abençoe nessa manhã, seja muito bem-vinda. Irmão Cosme Souza, seja muito bem-vindo, meu irmão, nessa manhã. Todos os irmãos e irmãs que estão chegando e você que vai assistir também ao decorrer do dia. Que bênção, amado. Nós podemos estar aqui nessa primeira semana do tempo comum, juntos, ouvindo o evangelho do dia. Deise Maria, Deus abençoe nessa manhã, em nome de Jesus, a todos os irmãos. Vamos fazer a leitura do Santo Evangelho de hoje, 14 de janeiro, é Marcos capítulo 1, o versículo 29. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava na cama com febre, e logo deram a notícia a Jesus. Então aproximou-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. E ele curou muitos que se achavam doentes ali de todo tipo de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, ainda escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele procuravam Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. E Jesus disse: vamos a outros lugares, povoados e vizinhanças, a fim que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então eles foram por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Palavra do Senhor, graças a Deus. Irmã Rani Silva, Deus abençoe, irmã Rani Silva. Irmã Rani é uma bênção na minha vida. Que mulher de Deus, glória a Deus. Amém? Amados irmãos, nós temos muitas lições nesse Evangelho de Marcos 1, 29. Nós poderíamos conversar aqui 1 hora tranquilamente, sem ficar pesado, sobre esse Evangelho. Mas nós não vamos conversar 1 hora, porque sei que todos nós temos compromissos. Essa leitura, ela é muito interessante, porque nós aprendemos com Jesus. O próprio Jesus é o modelo de aprendizado nesse evangelho. Nós aprendemos com Jesus, nós aprendemos aqui com a sogra de Pedro, sogra de Simão. Nós aprendemos aqui, amados, com os discípulos. E nós temos um infinito de aprendizados que muitas vezes nós lemos, mas não percebemos. Precisamos, quando ler o Evangelho, principalmente, pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, garimpa o Evangelho para que eu encontre o ouro que existe dentro dele. Você já viu um garimpador, O que ele faz? Ele pega uma espécie de peneira,
Aí ele enfia lá dentro da água e aí ele vai trazendo todo tipo de coisa e vai garimpando. Qual é o intuito dele? Encontrar o ouro. Então, quando nós lemos o Evangelho, nós precisamos achar o ouro do Evangelho. Aquilo que o Espírito Santo de Deus está querendo falar comigo e está querendo falar com você. Olha esse versículo 29. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Jesus estava onde? Na sinagoga. Sinagoga era um lugar de concentração para leitura, e oração. Era uma célula, A sinagoga era uma célula aonde os judeus todos os sábados se reuniam e ali eles aprendiam da Torá. Bom dia, Cleide Luiz, a paz do Senhor, minha irmã, Fátima Zanon, paz do Senhor, bom dia, sejam bem-vindas. Corre porque o rolo está desenrolando agora, ainda dá tempo. Então, amados, Jesus estava na sinagoga e eles saem da sinagoga e vai para a casa de Simão Pedro. Só que eles vão para aquela casa, talvez a gente ache assim, eles já iriam para aquela casa de qualquer maneira. Mas o texto vai dizer que havia um doente dentro daquela casa. A sogra de Pedro não estava bem de saúde. E por ela não estar bem de saúde, havia-se o quê? Uma preocupação. Febre, amados, sempre é uma preocupação, não é verdade? Hoje, em nossas épocas que tem o antitérmico, nós podemos medir a febre, mas quando uma criança fica com febre, quando uma pessoa fica com febre, quando uma pessoa recém-operada dá febre, a gente fica o quê? Preocupado, porque febre é sinal de quê? Infecção. Então, havia naquela casa uma preocupação do que poderia acontecer com a sogra de Pedro. Se hoje nós nos preocupamos com a febre tendo todo o aparato, imagina aquela época em que o aparato para cuidar de doenças era chás e ervas e você não tinha muita noção de algumas coisas. Então Jesus, quando sai da sinagoga, daquela grande célula, ele vai para a casa de Pedro, não apenas para se arranchar, como diz a minha avó, não apenas para se hospedar, para bater papo, mas ele cumpre uma missão que a gente precisa entender quando a gente sai da igreja. Quando nós vamos à igreja, amados, ao templo, a nossa célula, nós vamos lá para receber a palavra, receber a oração da fé, nos revestimos do Espírito Santo. Por quê? Porque a nossa missão não é dentro da igreja. A nossa missão começa quando nós saímos de dentro da igreja e vamos em direção para a nossa casa. Nós vamos à igreja não para cumprir uma missão, nós vamos na igreja para nos preparar para a missão. Por quê? Eu saio da igreja preparado para ser um missionário e uma missionária na presença do Senhor. Quando eu saio do culto, eu saio preparado para curar, eu saio preparado para libertar uma vida, eu saio preparado para evangelizar. O templo e a reunião dos santos é um lugar de preparação, aonde eu me encho de Deus, para que eu possa passar Deus para as pessoas aqui fora. Então, amados, eu vou ao templo, eu vou à célula, eu vou à reunião de oração para cumprir a minha missão. Os sacerdotes na Igreja Católica Antiga, quando rezavam-se a missa no latim, quando terminava, eu já falei isso aqui no Manhã que o Evangelho, já falei isso na igreja,
quando se terminava a missa, o que eles falavam em latim? Iter mister este, que significa: vocês estão prontos para a missão. Vá para a missão. Então Jesus, ele cumpre essa palavra, Iter mister este, prontos para a missão. Jesus sai da sinagoga. A missão de Jesus não foi na sinagoga. A missão de Jesus começa agora, depois que ele sai da sinagoga. Aí ele sai da sinagoga e ele vai até a casa de Pedro para curar aquela mulher. Olha como interessante, Jesus chega naquela casa e logo se dão a notícia, mas Jesus estava o quê? Preparado para curar. Entenda uma coisa nessa manhã, irmão amado. Você não precisa ser a pessoa mais eloquente na oração. Você não precisa ser a pessoa que mais sabe teologia. Você não precisa ser a pessoa que mais sabe filosofia. Mas você precisa ser um homem e uma mulher que, quando abre a sua boca, o céu se movimenta. Eu e você temos o desafio, amados, de sairmos da sinagoga, da célula, do templo, do culto, cheios do poder de Deus, de uma tal maneira que aonde eu chegue e haja uma situação de desespero, caos, situações, amados, complicada, Deus me responda, porque eu estou orando. Olha que coisa linda, amados. Jesus chega naquele lugar, recebe a notícia do caos naquele lugar, pega na mão daquela mulher e manda ela se levantar. Aí você pode falar assim, mas pastor, era Jesus. Mas aí nós não podemos esquecer do que Jesus fala. Eis que eu vos dou autoridade. Jesus, ele usa essa autoridade, ele sai do templo pronto para a missão, e ele nessa manhã está dizendo para mim e para você, você tem autoridade em Deus para curar doenças, expulsar demônios e movimentar o céu pelo poder da oração. Você pode fazer assim com a sua mão aonde você estiver, seja dentro de casa, no ônibus, no trabalho. Fala assim comigo: eu tenho autoridade transferida por Jesus. Oh, glória a Deus. Novamente, eu tenho autoridade transferida por Jesus. Então, amados, você tem autoridade nessa manhã para a enfermidade bater em retirada no nome do Senhor. O texto vai dizer que aquela mulher, amados, na mesma hora, a febre a deixou. E o interessante que nós aprendemos aqui com essa mulher, porque a febre a deixa, e agora o que ela vai fazer? Ela vai servir a Jesus e os discípulos. Aquela mulher não usa da sua cura. Agora eu fiquei curada, eu vou na minha vizinhança ali contar para todo mundo, eu vou ali na minha vizinhança descansar, eu vou no shopping. Não. Aquela mulher recebe a cura e ela vai servir a Jesus. Amados, tem gente que busca a vitória, a bênção. Quando recebe a bênção, ela esquece de Jesus. Ela some da igreja. Ela não quer servir mais a igreja. Como, amados? Por quê? Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você que nós precisamos manter a nossa vida uma vida de serviço.
Recebeu a bênção, eu vou servir. Enquanto eu não recebo a bênção, eu também vou servir. Porque eu vou ter coração grato agora e eu vou ter coração grato depois que a minha vitória chegar. Eu preciso ter um coração segundo o coração de Deus. E aquela mulher, amados, tinha um coração de serva. Ela levantou e ela foi servir. Sabe o que Deus está mandando essa mãe dizer? Serve. Recebeu uma bênção? Serve. Jesus entrou na sua casa? Serve. A bênção ainda não chegou? Continua servindo a Deus. Continua buscando ao Senhor. Sabe por quê, amados? É na proporção que eu busco, que eu sirvo, que Ele sonda e conhece o meu coração. E é nesse momento que Deus, pela sua infinita graça, Ele revela o seu poder. É nesse momento, pela sua infinita graça, que Ele mostra o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Então, amados, primeira lição, aprendemos que nós vamos ao culto não para cumprir uma missão. Nós vamos no culto nos preparar para a missão. Missão começa depois da bênção apostólica. Eu saio do culto para a missão. Segundo aprendizado, eu entendo que eu sou curado, eu recebo a bênção, recebo a vitória, não para me sumir da igreja, não para me parar de caminhar, não para me parar de fazer as coisas da igreja, porque eu não tenho mais tempo, porque agora eu tenho vitória, mas eu preciso receber a vitória para me servir. Eu sirvo. Quanto mais vitórias vêm, mais eu sirvo o altar. Porque eu entendo que o altar é a fonte de todas as coisas. Terceira lição, amados. Jesus cura muitos enfermos naquele lugar. De todo tipo de enfermidade. Mas Jesus não cura todos. Jesus cura muito. E de todo tipo de enfermidade. Isso só aponta uma coisa: vai haver momentos que nós vamos orar por cura e não haverá cura. E aí eu preciso entender, ser maduro para entender isso. Que eu oro com fé e Deus pode curar. E Deus pode movimentar o céu. E muitas vezes eu vou orar mesmo com fé e Deus não vai curar. Porque o projeto dele é maior do que o meu. Se Deus quer glorificar o nome dele através daquela enfermidade, se Deus quer recolher a pessoa através daquela enfermidade, Deus não vai ouvir minha oração. Deus vai fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, irmãos, entenda uma coisa: Jesus curou muitos que se achavam ali doentes de todo tipo de enfermidade. Ele expulsou muitos demônios. Mas não todos. Muitos não são todos. Precisamos entender que quando a nossa oração não se cumprir, ainda assim a vontade de Deus permaneceu. Então, amados, tendo se levantado de madrugada, ainda estava escuro, Jesus foi para um lugar deserto e ali orava. Mais um aprendizado com Jesus. Deixa eu beber um pouquinho d'água, amados. Eu preciso ter momentos com Jesus. Você precisa ter momentos com Jesus. Jesus vai na sinagoga. Jesus ministra e é ministrado na sinagoga. Jesus está cheio de poder e autoridade. Cura a sogra de Pedro. Na boquinha da noite, Jesus cura muitas enfermidades de todos os tipos e expulsa muitos demônios. Mas nada substitui um tempo a sós com o Pai. Deus
nos ensina nessa manhã que não é sobre só ir à igreja, não é sobre só apenas receber poder. Aqui envolve muito, irmãos, comunhão com o Espírito Santo. Não abra mão do teu tempo com Deus. Não abra mão da tua intimidade com Deus. Porque na proporção que você tem intimidade com Deus, Deus se revela a você. Na proporção que você tem intimidade com Deus, Deus rasga o céu e revela a sua boa, perfeita e agradável vontade. Os discípulos, quando levantam, vão procurar Jesus, todos procuram Jesus, e quando encontram Jesus, falam: nós estamos te procurando. Ele fala: vamos a outras vilas, outros lugares, porque eu vim para pregar o Evangelho. Lembre-se que pregar o Evangelho é anunciar para todos, é ensinar, é a particularidade que Jesus tem com discípulos, ou com pessoas que ele quer ensinar uma lição. Mas Jesus pregava para todos. Amados, pregue para todos. Pregue não só dentro da Galileia, não fique só dentro da casa de Pedro, não fique só na sinagoga, pregue para todos. Ainda que o seu pregar não seja o ensino, que é a profundidade. Mas quando você passa por uma pessoa na rua e fala: Jesus te ama, ele tem uma obra na tua vida, e vai embora, você pregou. Quando você fala para uma pessoa: se Deus te abençoe, deixa Jesus entrar na sua casa, você está pregando. Outros Deus vai colocar na sua vida para você ensinar. Aí é mais profundo, é discipulado. Mas o que Jesus está dizendo é que ele vinha para pregar para todos. E assim eles foram por toda a Galileia, ensinando, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Esse é o intuito para você e para mim: pregar e expulsar os demônios. Às vezes, amado, o demônio aqui não vai ser uma possessão demoníaca. Vai ser um ambiente onde era totalmente controlado por Satanás, mas que pela sua pregação o inimigo vai perder força ali e ele vai ser expulso daquele ambiente. Por isso, nessa manhã, não perca o teu objetivo. Não perca a missão: pregar o Evangelho e expulsar os demônios. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, amados irmãos e irmãs. Vamos colocar nossa vida diante do Senhor, pedindo a bênção dele para o nosso trabalho, para o nosso dia. Na Igreja Metodista, em Parque Suécia 1, nós estamos hoje na segunda quarta-feira do nosso seminário de oração. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de oração. O céu também é um lugar de equilíbrio. O céu também é um lugar de ordem. Então nós vamos entender a importância dos tipos de oração e os momentos que elas devem ser feitas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Deus, porque o Senhor palestrou conosco. O Senhor foi o nosso Deus. O Senhor é o nosso Salvador. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, Deus. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa enganados e nem confundidos, mas o Senhor nos ensina a Tua palavra. O Senhor nos ensina, Senhor Deus amado, aquilo que o Eterno tem para nossas vidas. Eu oro nessa manhã pedindo, Deus, que esse Evangelho pregado hoje, ele seja, Deus, vivido por cada irmão e irmã. Abençoa o nosso dia com paz. Toma os enfermos em Tuas mãos. Cura os enfermos, Senhor. Que haja, Senhor Deus amado, homens e mulheres
que estejam, Senhor Deus amado, prontos para te servir em oração. Que no nome do Senhor Jesus nada e nem ninguém possa nos impedir de termos autoridade em Cristo Jesus. Guarda a nossa entrada, a nossa saída, nos livra de todos os males. Abençoa este mundo, Deus, que tanto sofre, que o Senhor possa ter misericórdia. Abençoa a nossa família, a nossa casa, cada irmã do Manhã com o Evangelho, cada irmã. Seja, Senhor Deus amado, a tua bênção sobre a nossa vida no dia de hoje. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Que bênção que você teve aqui até o final. Hoje, como toda quarta-feira nós temos feito, nós vamos professar a nossa fé em oração, né, com o credo apostólico. O que é o credo apostólico? O credo apostólico é uma oração onde nós professamos tudo o que nós acreditamos como cristãos. Amém? O credo apostólico, ele não é uma reza, ele não é um amuleto, ele é a nossa fé orada. Por isso nós oramos assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: Amém. Um dia abençoado para você, de paz e prosperidade. Lembre-se, você tem uma missão. A missão é pregar e expulsar demônio, no nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. Até sexta-feira, aonde nós voltamos com a aliança da água e a aliança do Salmo 91. Com Jesus é só vitória. Tchau, tchau, meu povo. Deus abençoe. Glória a Deus.